Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso mais um podcast do Digitalize Seu Odonto. Eu me chamo Camila e hoje a gente está com mais uma convidada especial. A Naila vai apresentar ela. Tudo bem, gente? Bom, sou a Naila do Digitalize-se e a gente trouxe aqui hoje uma convidada, mais uma de fora, do Rio Grande do Sul, para falar de um tema bastante interessante que, bom, eu vou dar poucos palpites aqui porque é uma área que eu já não trabalho tanto, mas que me gera bastante interesse para ter mais conhecimento sobre o assunto, que é resinas guiadas. E ela é expert no assunto. Então, a gente trouxe a Tainá. Tainá, seja bem-vinda, pode se apresentar. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Não é fácil ser do Sul, vir até o Rio, estava em São Paulo. Mas estou lisonjeada pelo convite. Passar um pouco do conhecimento, né? A gente não é sabedor de tudo, mas o que eu puder passar para todo mundo que estiver assistindo. E a gente já falou outras vezes, eu faço mestrado junto com a Naila e a Camila. Não é saber mais sobre o assunto, mas sim, entender para poder passar para os outros. Porque tem vários tipos de dentistas hoje, que o que gosta só de clinicar, aquele que gosta de clinicar e ensinar, aquele que gosta de clinicar e tem outros hobbies, né? E por aí vai. Então, assim, tem que ter essa parcela de dentistas que querem ensinar outros, né? Então, a gente tá fazendo parte disso. Então, acho que é bem legal vocês poderem assistir e fazer parte, né? Já se inscrever no canal, porque é um conhecimento diferente, né? Que a gente tá acostumado com os livros, ainda não tem muitos livros sobre isso. Então, assim, a gente tá buscando na literatura o que tem mais de novo, ainda tem que filtrar o que tem na literatura, porque não é tudo que ali é real. Então, acho que vai ser bem legal. E me apresentando, né? Eu me chamo Tainá, sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade que se chama Santa Cruz do Sul, perto de Porto Alegre. Faço mestrado em São Paulo, foi ali onde eu conheci as meninas. E hoje tô aqui para poder falar um pouquinho, porque não é um tema que a gente fala muito, né? Em odontologia digital, falar sobre dentística, né? Porque dentística vão trazer sobre laminados. Sim. O que se fala na dentística, né? A dentística que vira prótese, né? A parte só mais protética e acha que é isso, né? A gente sempre pensa em restauração direta, na verdade, né? Exatamente. Quando a gente pensa em dentística. Sim. Então... Exatamente. E assim, a Naila realmente não usa muito, mas eu uso muito no meu dia a dia do consultório. E aí acaba que eu e a Tainá realmente conversamos durante o curso, aos pouquinhos, fomos nos entrosando e a gente sempre troca ideia e sai do curso e manda mensagem para poder a gente... Exatamente o que ela falou, ainda não tem tanta informação. Os artigos muito... relato de caso de um jeito, outro de outro jeito, então, e a gente faz o nosso jeito, aí um meio que, aí faz, pega uma, continua aquela mesma questão da odontologia digital, que ainda é muito um amigo que indica para o outro, que ajuda o outro, e a gente, esse podcast a gente fez com o maior objetivo de ser aquele amigo que vai estar passando o máximo de informação sobre o que a gente já tem prática, já tem conhecimento. E não só a prática clínica, né? A gente tá sempre muito bem embasado cientificamente. Também, não tá aqui aleatoriamente falando sobre algo que a gente só tentou e deu errado. Porque, assim, isso é muito, muito vago, né? Sim. Mas eu acho muito legal também. Eu e a Camila, a gente faz muito isso de falar as reais dificuldades, assim, porque... pode parecer muito simples, né? Falar que é só escanear e fazer o dente, tá tudo certo. E na verdade não é. Então a gente gosta muito de falar dessas dificuldades. Eu sempre gosto de começar assim. Então eu queria te perguntar como é que foi para você, que trabalha muito com resina, né? É a sua especialidade aí. Se deparar com esse grau de dificuldade aí no mundo digital, como é que foi iniciar isso para você? Eu vou até explicar. Eu sou especialista em prótese, tá? Mas a dentística é o meu coração e a resina é o meu coração. Então, assim, a prótese acaba dando uma visão absurda pra gente. Mas eu acabei trabalhando sempre com resina. Então, qual é a maior dificuldade hoje de se trabalhar? Porque a resina é muito sensível à técnica. As pessoas não fazem, porque fazer de forma direta na boca é muito difícil. É mais fácil tu fazer um trabalho indireto do que tu trabalhar ali manualmente com o paciente. Porque assim, a cerâmica tu terceiriza ou tu faz no fluxo, né?
e tu pode trabalhar com ela fora, mas ali tu tá errando e acertando com o paciente, com a língua, com o cansaço, com a anestesia que tá passando, com o isolamento que dói. Então, assim, essa é a maior dificuldade da resina e tem muitas opções de resina. E aí, muitos hoje métodos milagrosos, mas que na verdade... Técnica XYZ. Que na verdade todos basem de um princípio da mesma técnica. Base, E hoje, como a gente faz resina, por exemplo, assim, essas facetas, ou não precisa necessariamente recobrir um dente todo, né? Que essa, pra mim, é a maior vantagem da resina comparado com a cerâmica. Exatamente. Por exemplo, tem pacientes que a gente não necessita recobrir todo um dente para fazer um trabalho. Quando a gente pode mexer só numa borda. Eu trabalho muito com pós-orto. Então chega só a cerejinha do bolo, que é muito bom, porque minha irmã, ela vai assistir, ela vai ver. Ela faz todo o trabalho cansativo, o paciente passa, e o paciente vê assim, nossa, eu amei o teu trabalho, que era o meu, né? Que foi só a finalização. E aí é muito bom, porque a gente pode trabalhar só com bordas. Sim. Mas mesmo assim é muito difícil. E hoje as técnicas é como? A gente faz a técnica direta, sem ser digital, vamos dizer assim. Pega uma muralha de silicone, tu faz sobre um enceramento, pode ser manual ou digital, coloca na parte de trás e tu começa a construir pela camada palatina. Ou seja, tu tem o formato do dente, mas tu não sabe as camadas. O restante tu tem que fazer a mão livre as camadas. E tu pode errar a quantidade de dentina, depois tu pode... E às vezes coloca mais em um do que no outro, né? Exatamente. Já mudou todo o formato, né? Não, e aí, assim, eu dou um curso até de resina, até direta. E exatamente eu vejo os alunos ali, o que mais erra é isso. Aí uns falam, eu posso colocando as camadas. Se você erra a camada, na hora de você acertar a anatomia com a broca, já era. Você vai tirar a camada de esmalte que você colocou, que dava mais valor. Então, você já destruiu toda a sua estratificação. E assim, primeiro você tem que entender realmente, então é muito difícil. E eu olhava ali as pessoas, aí eu ensino, olha com espelho, a borda incisal e tal. Mas é muito difícil até passar isso ali. Por mais que você faça os desenhos e explique, tem que praticar muito. E aí, por isso, a resina guiada. Eu, particularmente, quando a Tainá veio com essa proposta desse estudo, eu fui um pouco... Eu já faço um pouco de... Não usando a guia impressa em si, mas eu uso aquela modalidade da guia de silicone. Acho que a gente pode passar o passo a passo todo depois, vamos explicar mais detalhadamente, mas eu sempre faço mais a parte do esmalte, a última camada para vir com aquela, exatamente, duplicar o seu enceramento, que é também uma dificuldade, né? E eu sempre achei muito difícil, exatamente porque eu trabalho com pigmento, gosto de ficar botando uma mistura de tons de dentina e tal, que conforme você vai estudando mais, você vai ficando mais crítico também. E aí eu ficava assim, gente, isso não vai dar certo. Como que eu vou fazer uma guia de estratificação? Como? Porque vocês duas estão o tempo inteiro falando muito da questão estética, né? Ou até do minimamente invasivo, que é uma coisa que a odontologia bate há muito tempo. E a gente sabe que a adesão hoje, seja da resina ou seja da cerâmica, ela é uma adesão 100% química, praticamente, né? Não tem mais aquela adesão que a gente tinha antigamente, que era obrigatório o tipo de preparo para que houvesse uma adesão adequada. Então, o que me preocupa muito nessa questão, né, o que eu sempre pensei com o conhecimento que eu tinha, que eu tenho sobre resina, é que para você fazer um bordo só, você tem muita pouca área de dente para conseguir uma adesão daquela resina. Então, com relação à resistência, né, por mais que o material, a resina em si, hoje, né, seja uma resina muito mais resistente, a gente sabe que são resinas excelentes, excepcionais no mercado, mas para você fazer somente um bordo incisal, como é que funciona com relação à adesão, à resistência, a tempo, né, a durabilidade, tem um índice de fratura? Porque quando você prepara um dente inteiro e você faz né, por mais que seja um preparo de 0,3 milímetros e eu coloco uma lente, bom, eu tive um dente inteiro para aderir quimicamente ao meu material. Mas na resina, não. Então, eu sempre tive essa... A minha resposta é só uma, oclusão. Eu, na verdade, teria duas coisas para comentar sobre isso. Uma primeira, assim, que paciente tu tá falando? Tu tá falando de um paciente com muito bruxismo ou tu tá falando de um paciente de 18, 20 anos?
Ou seja, um Sim. paciente de 18, 20 anos, a gente tá falando, que vai recobrir todo o dente dele na frente, desgastando o esmalte, será que não é melhor que ele quebre a resina? Porque uma das maiores facilidades da resina é o reparo. Então, sim. assim, tu pode fazer... E olha, eu faço resina... Eu sou formada há 5 anos. E esses 5 anos eu faço resina. Então, assim, é como se eu tivesse imersa nesse mundo. Sim. Paciente que... Vamos falar aí de fazer guia, fazer tudo. Mas, assim, paciente... Fiz toda a técnica certa. Paciente que não tem bruxismo, não quebra, entendeu? Não, e eu tenho paciente com bruxismo que não quebra. Fazendo, por isso que eu falei que a minha resposta era só uma oclusão. Porque se você tem tudo balanceado e assim, independente do material, se tudo está funcionando, o paciente é bruxista, ele vai quebrar a cerâmica também, gente. Sim. Ele não vai quebrar só a resina, ele vai quebrar e então assim, tem que ter todo esse entendimento do contexto e a proteção, né? Essa minha paciente que eu acompanho, que eu fiz toda ela em resina, com tabletop posterior e toda anterior. Ela não só é bruxista, mas tinha também erosão ácida, tinha um monte de problema. E ela tá já há uns 3 anos de acompanhamento. Eu acho que eu só reparei um pedacinho de um premolar. Ela usa a placa oclusal, direitinho que eu fiz também impressa. E tá tudo certo. O maior problema é com o paciente que tem muito bruxismo durante o dia, né? Mas aí a gente tá falando em outro tema onde tem um outro problema. Que o problema tá no paciente, né? Sim. Que assim, nós estamos tentando ajudar ele, minimizando alguns riscos que ele já veio com o dente desgastado pra mim. Ele já veio com problema pra mim. A gente tá falando que de dentes conoides, as pessoas passam anos, tem estudos aí de 33 anos de acompanhamento de resina. Esse foi o último que eu adicionei. Então, assim, a resina não é o problema. O problema tá como o paciente usa ela. Então, para pacientes jovens, gente, a não ser que assim, tu tem que recobrir todo o dente. Se tu tem que recobrir todo o dente, às vezes já pensa em preparar, daí sim a gente não tem o porquê escolher a resina, sendo que a cerâmica é o material. Mas assim, tem pacientes, é que pode ser que não, depende do público que tu atende, né? Eu atendo um pós-orto do paciente jovem, que às vezes começou na adolescência e terminou 23 anos, e aí tem só umas bordas desregulares, não faz sentido. Eu não consigo eu recobrir todo o dente dele, a não ser que o paciente venha assim pra mim, eu quero mudar muita cor. Aí é outra situação. Então, assim, eu tô falando pra esse público, que tem esse público, né? Provavelmente o teu público deve ser outro meu público é outro. Meu público é o público que já é um público mais velho, é um público que não quer utilizar aparelho, quer para ontem o resultado final. Exatamente. E é claro que tem o público que chega com o dente perfeito e quer fazer lente. Eu falo, não vou usar, fazer esse desgaste no seu dente, não tenho coragem, né? Sim. Então eu já passo ali pro colega, porque sempre vai ter o dentista que vai falar, não, vamos embora, que tá visando financeiro ali, né? Que também, falando em financeiro, é uma questão da resina, né? Porque a cerâmica é resina. De todos os artigos, acho que eu não comentei sobre isso, eu tô fazendo uma revisão sistemática sobre resinas guiadas, tá? E em todos os artigos comentam que foi uma das opções, custo, tempo e como ela é reparável. Então, assim, se o paciente quer reparar isso, vamos dizer assim, minimamente invasivo, colou um material no dente, assim, pra remover uma resina do dente, tu tem que... exatamente. Pra tu não remover esmalte, assim, suficientemente invasivo, não sei qual que é a palavra pra usar. Mas, então, isso é o principal fator que os artigos falam sobre o uso da resina. E aí, vamos lá. Qual é a dificuldade, gente, que vocês veem na internet de resina mal feita? Nossa, é muita. Muito grande. Então, assim, além do sobrecontorno gengival, além do formato, cor, é muito ruim. Então, as resinas guiadas, elas vieram, como toda odontologia digital veio, para que pessoas com pouco conhecimento ou pouco... Vocês não lembram de um artigo de endo que eles colocam endo guiada? Vocês não lembram? Eu lembro dessa. Esse artigo é incrível, gente. É assim, teve um profissional especialista muito experiente, um profissional especialista de endo e um profissional recém-formado. Eram mais de um profissional, mas eram essas 3 categorias. E aí colocaram guias.
Guias de endo. Guias de endo para dentes com uma curvatura e tudo isso. Aí primeiro eles fizeram sem os guias, e aí o único que conseguiu foi o mais experiente. Sim. Mesmo especialista não tiveram dificuldade. E quando colocaram o guia, os que obtiveram mais resultados foram os profissionais menos experientes que... Porque não tem medo, né? Tu vai ali, coloca pra dentro, e os outros tentaram duvidar do guia. Então, assim, isso chegou também pro mundo onde a gente não precisa se preocupar tanto em dizer, recém-formado, não sei fazer. Gente, eu não sou uma dentista... Eu sempre digo, eu não era a mais CDF da turma, mas provavelmente eu era uma das mais curiosas. Então, é um dos maiores motivos que faço um mestrado hoje e quero ensinar hoje. E eu também nunca tive tanta habilidade assim. Tem gente que tem muita habilidade. Sim. Não posso dizer que eu não tinha nada. Ela tá sendo humilde, né, Camila? Tá sendo humilde. Ela tem habilidade, sim. É que assim, não foi tipo aquele maior esforço do mundo. Eu tenho uma irmã dentista, então facilita um pouco o processo, tá? Sim. Mas, assim, tive que treinar muito. A resina é muito treino. Tem que treinar. Saber das etapas, entender das cores. São muitas pequenas coisinhas. Então, quanto mais a gente puder simplificar a resina, melhor. Hoje eu já trabalho num sistema bem básico de resina, que eu não complico, por exemplo, que ajudou quando tu aprende cerâmica, uma ajuda a outra, tá? Uma ajuda a outra. Porque o que acontece? Hoje eu trabalho praticamente com esmalte translúcido, uma WE, por exemplo, Palfic, Tokoyama, tem milhões de marcas aí, e a dentina usa uma 1 e eu estratifico a dentina. Sim. Entendeu? Então, assim, usa uma 1 com pigmento brown, ocre, ou até cinza, se tu quiser usar, pra poder chegar na cor do dente, entendeu? Então, assim, depois que tu entende isso, para cerâmica também fica muito fácil. Se tu a mesma coisa. Que é o maquiar uma cerâmica ou maquiar hoje uma resina. Então, assim, acaba que tu aprende isso. Antes, na resina, tinha body, dentina, não sei o quê. Tipo assim, bagunça o mundo. Então, a gente já começa simplificando a resina, tá? Sim. Primeiro ponto. Aí, depois, mesmo tu simplificando ela, tecnicamente, é muito difícil. Sim. Então, a gente tem algumas maneiras. E o que o paciente quer hoje e o que a gente quer entregar pro paciente hoje? Ele vem com enceramento. Sim. E tu quer entregar o mais próximo possível do enceramento. Mas quando tu tá falando em fazer a mão livre, esquece, né? Tipo, tu tem que ter muito treinamento. É mais ou menos como começou a odontologia digital lá atrás, que a gente fala. Era muito fácil desenhar ali num softwarezinho. Será que você vai conseguir entregar aquilo? Não conseguia entregar pro paciente. E hoje, na verdade, o que a gente tenta exatamente chegar ao caminho do planejamento ser exatamente igual à entrega. O Christian Kohlmann fala muito nos artigos dele, e associados, né? Porque não é só ele. A técnica copia e cola, né? Exatamente. Isso e entregar e até porque hoje a gente tem todo um processo que tu faz o DSD ou faz uma simulação 2D, depois 3D, mostrou tudo isso pro paciente e não conseguiu entregar. Não dá. Então, assim, tem que ser o Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. E daí, assim, e isso já tem na cerâmica, onde tu consegue fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. E com a resina, não. Então, aí quando eu entrei no mestrado, eu falei pra ele assim, pro professor Newton, né? Eu falei, olha, eu queria muito falar sobre resinas guiadas, porque eu tenho muita dificuldade do paciente mostrar o planejamento e eu chegar nesse resultado pro paciente. Sim. E aí, eu falei, eu queria muito falar sobre isso. Ele falou, é um tema, tipo, super novo, vai ser muito legal tu começar nisso. E eu falei, tá, agora eu vou cair nesse mundo, porque eu não quero uma odontologia ruim. Eu quero que as pessoas, mesmo com dificuldade, consigam fazer uma odontologia de excelência com a tecnologia. Então, assim, esse é o objetivo, né? Então, utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? O que a gente tá aqui pra isso. A gente não quer usar a tecnologia pra fazer um trabalho mais rápido e se livrar. Não, trazer... No início, tu acaba fazendo algumas técnicas que só para agilizar tempo e que dificultam, né? Exatamente. Até que chegue no momento. Essa questão da resina guiada e estratificada, né? Porque é aquilo que a gente estava falando. Existem as resinas inicialmente só para guiar a parte externa, né? Do formato do dente, da vestibular. E tem essa questão da quantidade de camada interna da dentina. E então, assim, o primeiro ponto a princípio vai vir a estratificação. Eu nunca usei a guia estratificada, sempre, até porque eu já tinha uma certa habilidade de fazer a dentina, então acaba, mas assim, da mesma forma que eu tenho a habilidade de fazer implante
E eu né, fui migrando para a guiada porque a gente sabe que um dia pode estar cansado e você quer entregar exatamente o que você planejou. A mesma coisa acontece com a resina. E a dificuldade maior dessa questão das camadas da dentina na hora de como é que vem essa guia. Realmente, ao meu ver, tem que saber trabalhar com pigmento, porque isso, na hora da estratificação, também tem uma certa limitação, né? De quanto você vai e o vir guia ali. não auxilia nisso, né? E outra, tu tem que saber... eu acho que eu vou contextualizar os guias pra não ficar confuso aqui. Explicar até eu chegar isso, na hora de alguém desenhar esse guia e tu tem que explicar como essa pessoa vai desenhar esse guia. Sim. Então, assim, a gente começou com resinas guiadas em 2012, foi o primeiro artigo de Douglas Terry, tá? Ele, se vocês querem saber sobre resina guiada, ele tem um livro que já foi traduzido, eu acho que em 20 e poucas línguas, ou 14 línguas, eu não me lembro bem. Então, assim, lá tem tudo sobre resinas guiadas. Como ele iniciou. Então, ele iniciou por um enceramento manual, fazia em manual, basicão, né? Então, assim, e aí, ele copiava esse enceramento, ele colocava o enceramento, o modelo com enceramento dentro de uma moldeira de metálica e colocava um silicone, como se fosse um silicone um transil, um silicone transparente. Sim. E aí ele colocou em cima desse silicone transparente o modelo. Esperou polimerizar, né? Endureceu o material, tirou o modelo, aí veio a guia, né? E aí, em cada dente, ele furou com uma broquinha. Eu já vi algo sobre isso. Em cada dente. É porque, inicialmente, essa técnica foi feita para um trabalho transitório. Aí ele só adicionava resina, né? Aí ele fazia com resina flow. Então, em cada buraquinho, ele injetava essa resina. Esse primeiro, foi o primeiro trabalho dele. A função era para trabalhos transitórios. Por exemplo, acho que foi o Eduardo mostrou um trabalho teu de reabilitação que o paciente passa, às vezes, tem que passar 2 meses com trabalho reabilitador ou até estético. Ele passou 2 semanas, mas por ser bruxista, eu precisava, né, devolver, achar a dimensão vertical adequada para ele. Então, eu precisava ter certeza que aquela posição que eu havia estudado era a posição adequada com relação a côndilo e musculatura, né? Porque quando a gente está modificando um caso daquele, que era um caso de boca inteira para um paciente bruxista, né? Então, um paciente novo que tinha perdido muita dimensão. Rápido então, demais. Eu com certeza preferi deixar ele ali 2 semaninhas, ele voltou ótimo. Exato, então. E na época tu colocou bisacrílica, né? Foi. Exatamente. Então, ele trouxe essa técnica como uma transitória, porque como ele não sabia se isso ia ser com bolha demais, se a Flow ia funcionar, porque a Flow agora já fazem 12 anos desse trabalho, né? Ele tem 12 anos de acompanhamento desse trabalho. E tá lá. Eu não consegui achar eles estão para lançar esse artigo, se eu não me engano, ou lançou no livro, eu não consegui ter acesso a ele, eu queria ver como que ficou o aspecto agora disso, né? Mas assim, começou com uma resina flow comum, né? Hoje a gente já tem outras evoluções. Sim. Mas depois eu comento sobre os materiais, eu acho, mas acho que eu vou ir evoluindo a técnica para quem está assistindo entender até onde a gente está hoje, porque às vezes as pessoas pararam nessa aí, né? Sim. Então ele fez isso aí. Indicação era resultados para transição de cerâmica, tá? E aí depois... Provisório mesmo. Provisório. Aí em 2014 ele já lançou também como provisório, mas ele disse assim, agora tá promissor, porque ele já tinha outros acompanhamentos, porque ele já fazia, né? Sim. E aí depois daí deslanchou, começou muita gente. Até porque os materiais também melhoraram, as flow e também tem as resinas termoaquecidas. Isso, também. Vamos aos poucos, senão a galera que vai estar assistindo, quem já sabe do assunto vai estar ansioso para ouvir o final. Mas eu, como não sei, tem que ir na sequência, né? Então, aí começou muita gente indicar para... Principalmente para crianças, ele que também foi o primeiro que lançou, porque dente de leite, que às vezes ele começou a injetar para manter o formato. E aí depois as pessoas começaram a tentar para os outros, mas assim, não tinha uma casuística aí, né, de que isso ia dar certo. Mas como a resina, todos isso eles comentam, como a resina é um trabalho que repara fácil, até então não teria muito problema. E de custo acessível. Então assim, tu estaria transpondo um enceramento com custo acessível. Depois do enceramento manual, foram feitos do mesmo jeito com enceramento digital. Então, assim, ficou um pouco mais preciso, porque em vez de fazer um enceramento manual,
tu fazia um enceramento digital, mas continuavam copiando com silicone e fazendo os furinhos e injetando. E até começou depois umas modificações dessas técnicas. Eles também têm já, o Terry, que daí já tem outros colaboradores, que é um bem famoso, que é o Marcos Blatz. Então, ele também fala bastante no Instagram dele, se vocês quiserem seguir, é bem interessante. Legal. Por exemplo, eles injetam uma resina translúcida, aí na palatina eles fazem desgastam a palatina e preenchem ali uma resina de dentina para não ficar tanto. Olha, ele foi Foram do esmalte mudando. pra... Isso. Ou eles também injetam metade dela... Injetam uma parte em dentina e depois vem com a translúcida em cima, porque eles só injetam uma parte. Sim. Eles foram modificando a Mas técnica. aí isso são 2 guias ou é o mesmo guia? Nesse Ia caso, preenchendo aos poucos, vamos dizer assim. Isso. E aí depois começaram a fazer outros guias, mas daí eles começaram a diminuir. Eles fizeram... Tem 2. Um onde ele fazia manual e fazia um guia. Ele desenhava enceramento de dentina, um enceramento de palatina e um enceramento de vestibular. Sim. E aí ele copiava com o Transil, né, que é esse silicone, Sim. e aí ele injetava cada parte. Camada. E aí depois começou a fazer isso foi a Marta Rivilla Leon, acho que foi o primeiro ela- artigo dela, Nossa, ela é essa incrível. fãzão. É assim, gente, porque assim, ó, vocês quem estuda e lê artigo, Só vão vê lá o nome defensora, dela. tá? Você defensora, só vê homens. Não tem É. uma mulher que tu acha um artigo. Então, assim, tu fica triste. Eu falei, onde elas estão? Então, assim, a A Marta, Marta, ela é um... incrível. Ela é demais. E assim, ela tá ali... Até dentro do meu tema mesmo, que é software aberto, Sim, tem Mas a bastante... odontologia digital, ela tá... E assim, é um orgulho e uma inspiração pra gente. Sim, porque é. a gente sabe que... Isso. trazendo um teminha aqui, né? Que a gente adora. As pessoas falam... Tem muitas mais mulheres dentistas do que homens. Sim. E aí fala assim, mas é igual. Eu falei, é igual aonde? Porque na universidades, artigos e essas coisas, a gente só vê eles. Mas tudo bem, então por isso que eu Acho trouxe que ela. só Ela na é uma Eu harmonização assumo foi que assim. eu tinha certeza que Tainá em algum momento ia entrar Eu nesse... precisava. Eu A sabia. gente precisa balançar essa bandeira, né? Porque É verdade. é mas importante, eu é importante. Sim. Então, assim, a concordo. Marta é uma referência inspiração, pra com gente. certeza. Sim. E ela trouxe um artigo onde eles diminuem o enceramento virtual e fazem um Sim. guia para cada Cada etapa. estratificação. Pra cada camada. Para cada Isso. camada. Na verdade, o Sim. primeiro artigo eles só imprimiram, A se eu não palatina me engano, e a não, vestibular. primeiro só imprimiram o modelo Sim. das camadas e fazem com o sim. silicone. E depois ela fez o guia impresso de cada camada. Porque, Sim. obviamente, isso já foi que ela fez, eu não lembro se foi 2020, tá? Eles começaram em 2014 e todo mundo foi Mas replicando, você né? vai sabendo a espessura dessa camada. Aí que tá. Que é aí que é a questão. Aí o que acontece? Agora a gente tem eu tava falando até agora que a gente copiava o modelo manualmente, fazia né? uma estratificação É. manual e gerava essas guias. Isso. Aí agora a gente tem a possibilidade de desenhar esses guias sobre um enceramento, que pode fazer o Miranda, até vamos que elogiar aqui, vai que ele vir desenha um pra dia que eu mim. já convidei. Ele, que é aqui do Rio, né? Ele desenha pra mim as guias pelo Mesh Mixer. Olha, É um aliás, software aberto. Que é um Teremos- software gratuito. teremos aqui ainda uma conversa bastante interessante sobre software open source, sobre softwares gratuitos, que é para todo mundo entrar na odontologia digital, é o que é inclusive o tema Sim. da minha tese. Então, até depois eu quero que você fale um pouco sobre o software que você também desenha, né? Sim. Ou é só você sempre manda Eu desenho? acho que depois eu posso comentar como a gente pode Chegou fazer nessa. um fluxo side com resina, por exemplo. Sim. Que é muito mais fácil É ótimo. e mais barato do que quem trabalha com Não, e assim, cerâmica, né? a apresentação disso para o seu paciente Isso, é sim, outra coisa, né? sim. Você mostrar a boca dele no gesso com a cera e Não, agora você mostrar não, isso de não. forma digital é uma forma também de você mostrar a importância, a Isso. relevância, né, do seu Sim. trabalho e até valorizar mais e fazer com que o paciente valorize isso também. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, gente, ser digital não significa que é menos trabalhoso, tá? Tem a curva de aprendizado, tem que estudar bastante, não é fácil manipular modelo 3D, então, por vezes, o paciente acaba pensando, né, nisso eu vou também. dizer que eu falei antes, eu não tinha tanta habilidade assim como dentista. normal. Mas assim. tá. Não, mas é verdade, assim, não era tanta como tem gente que absurdamente. É, tem gente que nasceu mas é com normal. dom. Com o tempo a gente vai é.
Mas a Sim. tecnologia eu tinha muita facilidade, então foi também um dos motivos e que me facilitou também explicar sobre esses guias. Mas quem me trouxe isso foi... Eu fiz o meu primeiro caso de resina guiada com o laboratório Guider Lab, sabe? Sim. Então, eles me mandaram e... Quando ele tá me mandando, ele me manda a estratificação de dentina. E ele me explicou. E é claro, quando tu trabalha com resina, tu também entende. E obviamente a gente tem 1,5 de esmalte na incisal, Isso. na metade do dente 1, depois é diminuído pra 8. Então, se tu remove o esmalte, o restante é dentina. Entendeu? Então é mais ou menos nessa lógica. Nessa lógica. E quando eu recebi o primeiro guia, que foi o Guider, Então, que é líquido é um guia pra dentina e um guia pra esmalte. e um tem guia, que ser. não, são um Tem guia pra pra palatina, palatina. um guia pra dentina e um guia pra vestibular. É exatamente como a gente constrói a resina Entendi. manualmente. Normalmente, Entendeu? Então, assim, eles me mandaram os guias absurdamente incríveis, os guias que eles me mandaram. Eles já... Porque, assim, é uma coisa bem importante, porque a gente tá falando sobre guias desse Transil, que a gente usa normalmente, que é esse guia injetável ali, que é como se fosse um silicone. É um silicone. É uma coisa, não gruda a resina nele. Então, assim, não Sim. tem nenhum dos artigos que eu achei até hoje Ainda tem explicando Sim. como que se imprime um guia. Como que material que é, como que eles curam e como faz... É resina, com certeza. É algum tipo de resina. Não, Tá, sim, a gente mas já os sabe. a gente sabe, Tá, mas a gente já agora sabe eu vou até qual entrar é, na mas... questão, porque eu não vou gruda? trazer aí que tá. Não Quando eu gruda. recebi do... Bom, quando eu recebi... Ou Quando vai eu na recebi... vaselina, tem que falar. Não pode. Quando eu recebi do Guider, veio perfeito, não grudou, até eles me mandaram 2 guias, porque é um guia que ele não é duro como um guia de implante, tá? Ele é muito mais É maleável. igual o dos É como se alinhadores. Na verdade, ele é como se fosse um guia de adição, guia não, silicone de adição. A Sim. textura dele é tipo isso, tá? Eu até vi recentemente uma resina da Smart Dent que eles estão indicando Tá. pra placa oclusal, mas pelo amor de Deus, É Smart mole. Dent, não. Isso vocês deram mole, porque placa oclusal tem que ser Tem que rígida. ser pelo Mas amor de talvez, Deus. quando eu vi aquilo, eu pensei, Pode servir pode pra servir resina. pra resina. E aí, Que bom que você falou isso aqui, que meu coração... meu olho pulando. Porque, gente, né? Não, eu quando venho olhei, de uma eu fiquei formação de triste, DTM. gente. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu adoro as Smart Dent, mas Não, o que Não eu mais dá, faço né? é jogar Não a placa dá. fora lá no meu consultório. não O dá, paciente- não dá. placa não. de clareamento com uma placa de brilho. Não. Meu Deus. ainda é um tema bem interessante. Até você puxou um tema legal também pra gente falar sobre vamos placas falar, oclusais, isso né? Vamos é bem falar. legal. Eu que agora já tô com bastante Experiência. experiência. E continuando ali, então assim, essas guias, tu não tem de onde. É aí que nós comentamos sobre a odontologia digital, não tem de quem te explique, né? Tu meio que vai testando e vai achando. E daí nos artigos. Estamos nessa E aí, fase. por Aí exemplo, manda assim, mensagem pro amigo desesperado. eu vou falar, é muito importante conviver com pessoas. Vocês já devem ter ouvido conviver com 5 pessoas. Tu é reflexo já. das pessoas É que. verdade. E eu tenho que agradecer muito a Camila, porque eu acho que eu teria desistido de imprimir se não fosse ela. Ela falou bem assim. Tá, eu mandei um áudio pra ela assim, ai Camila, é uma lambuzeira, eu já não sei mais o que fazer. E ela falou, não desiste, que quando der certo, Você vai tu conseguir. vai conseguir, tu vai e vai dar tudo certo. E eu falei bem assim, não vou desistir porque vai chegar uma hora. E de repente foi assim, foi O uma negócio curva de flui. aprendizado de um mês, de 15 só aquele dias. início. Que é só um início. Então, assim, não dá pra desistir. E as resinas guiadas é a mesma coisa. Porque, assim, Sim. eu queria iniciar um trabalho como se fosse as mil maravilhas do mundo. Mas ainda tem algumas limitações que eu vou ir comentando com vocês. Uma delas é essa, que nenhum artigo traz Sim. como que esses guias são impressos. Ou seja, tu tem que testar. Então, tu já sabe que esse guia é uma resina. Eu recebi perfeito, mas é que o laboratório provavelmente... Já levou já preparado. testaram, já tentaram. Eles E tem esse um laboratório não poderia ter te dado essas dicas? Você tentou Tá, um contato? eu não tentei. Porque assim, eu a só gente perguntei sabe que que resina ele tinha Tem usado. gente que quer segurar o conhecimento pra eles. Mas eu acho né? que não era a questão, acho que fui eu que não perguntei. Mas é que eu fiz esse caso, ficou incrível. Eu pensei, tá, eles imprimiram, eu pedi até qual resina eles tinham usado. Aí eles me mandaram, aí pra fazer o segundo caso, que era um Sim. caso do livro da Mandica. Sim. Lá do nosso do mestrado. E um caso que eu tinha no consultório, eu imprimi esses guias, que eu pedi pro Miranda desenhar, expliquei assim, ó, eu quero a concha palatina, tá? Que era só copiar Sim. a palatina. Aí depois tu já faz a vestibular, E já ficou diminui pronto. E aí a dentina tu vai diminuir a quantidade que eu vou te... me mostra quanto tem de enceramento,
na vestibular, quanto ficou, que isso a gente vai diminuir pra dentina. Ah, Foi o você ele que fez. define isso para ele Sim. poder fazer É, a eu que impressão, defini. no caso indireto, É, né? Ele, Agora na você verdade, mesmo faz. na verdade, ele é o cadista. O Miranda é um cadista, pra Isso. quem não sabe, que a gente tá falando Miranda, mas, mas ele é um cadista, mas se você, ou seja, não tem tempo, não tem muita habilidade, não quer Ou tá começando, Tá não tem o começando. equipamento no Isso. consultório. um software, né? que realmente software é caro. E se bem que ele fez no Mesh Mixer, né? Olha, os softwares ele open fez- source. É que, tipo, tu já tem que aprender, por exemplo, eu tava aprendendo a imprimir. E aí eu tava aprendendo a encerar, tava tem que aprendendo a ser uma encerar. coisa de cada E ainda tem que vez. aprender a fazer o guia. Eu primeiro teria que saber imprimir o guia pra depois Claro. eu conseguir Sim. desenhar. Então, assim, eu terceirizei com ele é incrível, porque assim, não é todos os cadistas que aceitam o que tu fala e até apoiam e tentam de Exatamente. novo, É. porque eu acho que ele já trabalha com todos os tipos de guias e tudo, Sim. placa, mas resina guiada ele não tinha feito. Mas eu só expliquei pra ele e ele Ele tipo, fez em fez. 2 segundos, porque ele trabalha muito com isso, né? Sim. E aí ele me mandou. E aí eu imprimi esses guias. E eu falei, tá, imprimi o outro. Eu vi que a textura tava diferente do guia do outro. Eu falei, mas deve ter sido a forma que eu curei. Falei, tava estranho. Mas aí eu fui fazer o caso, né? Comecei a fazer, coloquei a resina ali, coloquei no dente do paciente. Quando eu fui tirar, Ah, meu veio Deus. um pouco do guia junto grudado na resina. E eu falei, meu Deus. Socorro, Falei, me socorro. ajude. Mas era óbvio, né? Resina com resina, a gente deveria pensar em inibir essa última camada de oxigênio ali da resina pra não grudar uma mas com a é a outra, curva né? de aprendizado mesmo. Faz Então, parte. assim, aconteceu isso e depois eu descobri, conversando com o Thiago, que é acho que ele participa, o Toboni, ele participa com do Guider Lab, eu não sei se ele é Sim. sócio, o que ele me falou que eles precisam inibir essa camada, assim, e aí eles utilizam Super Bonder, se ele não me engana, pra deixar isso não Olha, grudar um no que outro. interessante. E eu falei legal, assim, é bem interessante dividir isso, porque não tem em nenhum lugar isso, Não. entendeu? Então, assim, eu falei, não testei ainda, não sei exatamente como, porque, gente, não Agora é só isso. tem aqui no É. Digitalize. Não é só imprimir, porque tu tem que curar, né? Não Sim. adianta tu imprimir e Lavar. vai vir lá Não. melequento. Tem Então que depois tem que saber lavar, curar. lavar Faz coisa isso. parte do isopropílico. processo Isso. da impressão, não é só imprimir, tem a impressão, a cura, a lavagem a antes. limpeza com álcool isopropílico ali. Exatamente. Por isso que eu te disse, acredito que não é que eles não quiseram me passar, eu nunca perguntei. Não sabia Então, assim, nem no o que momento, perguntar. Não sabia É. nem o que perguntar, nem sabia que ia tem dar esse isso, erro, entendeu? sim. Então depois que deu, eu falei, não, então vamos ver agora se vai aparecer outro erro pra eu poder ter que E perguntar, né? evoluindo, sim. Então, assim, sim, é assim que a normal. gente. Tem poucas pessoas que sabem, eles ali. E foi um que a gente falou sobre desenho, né? Que agora é muito interessante, que participa do Smile Cloud. É que o Smile Cloud, tu já tem a simulação, né? Sim, Então, assim, que é uma maravilhoso, eu ferramenta adoro, incrível. é. Eu, no início, eu vou te dizer que eu não gostava do Smile Cloud, porque eu achava que fica muito artificial, mas é porque tu não sabe ainda organizar. No momento que tu sabe organizar, É, fica e- super. Bonito. Assim, só para quem não sabe, porque não é todo mundo que sabe o que é o que é o Smile Smile Cloud, tá, Cloud, gente? O é. Smile Cloud é um software que ela utiliza, né? Me corrija se eu estiver errada, para desenhar, para planejar. Não, Em não é 2D. desenhando, não. Em É, 2D. na verdade, você Então é a fotografia do paciente. O que é o Smile Cloud, na verdade? É um DSD. é um DSD, É uma que evolução veio do é DSD. evolução do DSD. Vamos dizer assim, mais prático, mais fácil de usar. E você Isso. faz isso na fotografia do paciente, então. Eu sempre fiz no PowerPoint, tá? Sim. Eu, desde que eu comecei, foi uma das formas que eu tinha de me comunicar com o paciente. Não precisa gastar, porque tu só desenha no PowerPoint. E funciona. E óbvio, mas Mas não não fica bonito. fica bonito. Não, porque não eu tenho fica tão habilidade bonito. com PowerPoint. Então Não, vamos lá. não, tem eu que- não sei fica fazer. bonito que Não sei eu fazer. digo a cor do dente. Ah, Mas na hora tu que você pode faz. pegar, Eu sei mexer no. Já É, melhor, Ai, Camila, é. me ensina, hein? que, é, Camila não, mas é aí Tainá, tem me a ensina. Cláudia agora. mas aí. Cláudia, eu gosto Não de coisa, eu gosto de precisa. software open Open source. source. É, que o Smile Mas Cloud ele é em euro. Mas não é caro. Não. Então, é que ela tá falando sobre ser acessível, gratuito, né? é. Sobre Então, a possibilidade de qualquer um isso, poder sim. agora pegar o computador. Todo Isso. mundo tem um Não, mas PowerPoint isso instalado. sempre foi. Isso. Né? Mas eu não sei fazer, por exemplo. O DSD, a base é o Keynote É. e PowerPoint. E ele é incrível, assim, tipo assim, eu faço Sim. tudo lá. Obviamente que eu tenho facilidade com o PowerPoint, então assim, desenho tudo e fica muito real. Um parênteses aqui, rapidinho, já volto, porque você lembra, Camila, no nosso primeiro episódio, o que a gente falou? Que as pessoas mais novas, né? Sim. Quanto mais recém-formados fossem, mais facilidade tem Vai de ter. entrar no digital. É. Sim. E você está falando aí, você tem 5 anos de formada, eu tenho
10, 11, alguns, 12 anos, mais, tenho a 12 mais. anos de formada, né? Então, pra mim foi muito mais difícil, pra Camila foi Não, difícil. E ela falando como pra ela foi muito fácil, Eu não tem acho que, facilidade. na verdade, assim, também uma questão, pelo menos pra mim, que pega, é o tempo também. Porque acredito que ela, exatamente por estar há menos tempo de formada, acaba tendo um pouco mais de tempo, como eu tive lá atrás, de se dedicar. Acho que os jovens estão mais por dentro do mundo digital, ter mais tempo de forma sentar geral, para poder né? botar. Então, quando eu tenho uma ferramenta hoje em dia que consegue me entregar muito mais rápido, em menos tempo, a mesma coisa que eu levaria muito mais ali no PowerPoint, acabo optando por uma questão de tempo. É assim que foi que eu comecei, porque como Sim. no início tu não tem muitos pacientes, eu pensei, minha câmera, minha vida, que eu Sim. foi o meu principal investimento. Foto, não tinha nem opção de eu não ter uma câmera. Sim. E aí eu falei assim, como que eu vou vender? Tipo assim, nem só vender, como é que eu vou me comunicar com os dentistas e como que eu vou saber que formato de dente combina pro paciente. Tipo assim, tu não tem noção nenhuma. Então assim, a câmera e o PowerPoint me fizeram, Resolveu tipo assim, mudaram a minha vida e mudaram a minha forma de ver a estética. Então assim, eu evoluí o que eu demoraria muitos anos, que por exemplo, o dobro, o triplo pra aprender, aprendi assim, entendeu? Porque eu já desenhava antes. E tudo que tu faz antes é como o CAD ali. Tudo que tu faz antes, ou a cirurgia de implante. Eu fazia enceramento na mão. É. E aí depois, quando eu comecei a utilizar software, né? Ficou realmente então, bem em mais vez de fácil. fazer um enceramento na mão, eu já fazia numa foto, né? Sim. Então, assim, depois da foto que eu evoluí, falei assim, hoje que eu não tenho mais tanto tempo, então, assim, consegui desenvolver bem, consegui uma cartela clientes legal. Sim. Assim, então eu comecei, tive que começar a migrar. E agora que eu aprendi a mexer bem no Smile Cloud, que é ele tem o mesmo princípio do DSD, mas ele é mais intuitivo. Pra Então, assim, dentista, né? Ele já tem inteligência artificial. Isso. Então, assim, ele tem uma biblioteca de dentes. Tu não já precisa. Sugere. Tu mesmo pode organizar essa distância, escolher quantos dentes tu quer fazer. Sim. E aí, qual é o incrível do Smile Cloud? Que como ele tem uma biblioteca de dentes, tu pode colocar em cada dente essas bibliotecas, depois tu pode baixar. Que bacana. E depois tu pode desenhar no Mesh Mixer, por exemplo. Olha que legal. Então, isso é eu muito falo, legal. a gente ainda vai falar, quero falar muito sobre importação de dente pro Mesh Mixer. Bom, então como a gente fez ali no nosso episódio passado, a gente lançou Quem Sabe Faz ao Vivo, já fica aí, né, Camila, também, porque os nossos seguidores querem ver como é que isso funciona. Eu mesma estou curiosa para saber, inclusive, do PowerPoint. Eu acho que nós podíamos muito fazer algo do PowerPoint e depois migrar para algo mais complexo. Tipo assim, pode ser que o mais simples para muita gente funcione e depois o mais complexo seja mais simples para outros. Vendido, tá valendo. A gente quer. A gente quer, todo mundo quer. Então ela vai sim fazer ao vivo para todo mundo ver, porque eu quero saber como é que usa o PowerPoint. Todo mundo tem PowerPoint. Né? Todo mundo, você que é graduado, você que é recém-formado, você que já é formado há muito tempo, você tem o PowerPoint, você que está aí gravando a gente, todo mundo tem PowerPoint. Então todo mundo pode desenhar sorriso. É verdade. E ela vai ensinar como. E esse é Estamos bom nisso, hein, Camila? Então pondo todo mundo na saia justa. Gosto sim. E o que é legal, por exemplo, que tu vai evoluindo. Por exemplo, hoje tu tem o Mesh Mixer, mas tu tem um software pago, entende? Sim. Porque tu começa a perceber que é mais intuitivo. Começa, na verdade, assim, acho que é uma porta de entrada. Isso. E aí depois você vai ganhando experiência, vai ganhando mais paciência, vai querendo mais coisas, vai tendo uma condição melhor de investir. E aí vai você vai querendo organizar seu tempo, aquela investir. questão que eu falei, eu não vou ficar ali fazendo porque eu já tenho como seguir para um outro que é mais rápido, é mais fácil. Exatamente. Mas não que o outro não seja realmente assim, o PowerPoint é fácil, mas tem essas fácil que eu digo assim, existem lá umas réguas lá do próprio que eu fiz lá atrás, foi 2017. DSD, foi antes de eu entrar na especialização de prótese, eu já fiz esse treinamento na época, e lá eles davam na época, que hoje eu acho que nem tem mais esse tipo de treinamento, né, de DSD, mas que era bem no Keynote e PowerPoint, e davam umas réguas uns templates já pronto, que você já coloca em cima da foto com as medidas de proporção dos incisivos. Isso aí, na verdade, se vocês forem no site do Christian Coachman, ele tem lá, na verdade, pago, se eu não me engano, não sei quantos euros que tu pode baixar esse template, mas hoje acaba que já todo mundo tem, as pessoas acabam que compartilham, né? E hoje tem muito aplicativo. Mas agora vamos lá.
ele acabou de lançar semana passada um aplicativo para não para iPhone, mas para o Mac, para o iPad, que é o DSD gratuito que tu pode fazer no aplicativo dele mesmo. Que legal. Então, é o mesmo princípio do PowerPoint que tu pode fazer lá. E o Smile Cloud, ele veio também com essa ideia, né? E aí que tá. Só que lá no Smile Cloud tu pode baixar a biblioteca de dentes, porque tu não desenha aleatoriamente. Tem uma biblioteca de dentes que tu pega naturais que tu desenha a partir deles. Eu fiquei com uma dúvida aqui. O Smile Cloud, você falou que você trabalha em formato 2D, né? Aí que tá. Agora eles lançaram, acho que foi semana passada. Porque eu tô pensando aqui, como é que você faria esse desenho e exportaria isso pra conseguir fazer o guia? Não, então, agora vamos lá. Eles têm essa biblioteca de dentes que tu fez a partir de uma biblioteca de dentes naturais. Aí tu exporta essa biblioteca que tu desenhou e tu depois faz no Mesh Mixer. Exporta já em STL. Você vai exportar o formato. E aí quando vai pro Mesh Mixer, você vai com essa biblioteca e com o escaneamento, né? Com o STL do escaneamento, correto? Isso. Aí você vai inserar é só pela questão de você não precisar ficar ali ou pegar um banco de dados aleatório e ficar ali de dente, né, que eu digo, e ficar lá tentando escolher. Isso. Aí vem aquelas sugestões meio doidas. Então ali o que vem. Nem sempre a inteligência artificial é mais inteligente que a gente. E aí o Smile Cloud, ele dá realmente umas 5 opções que teoricamente ele acha. Não, tem bem mais. Não, ele dá 5 opções destacadas de maior combinação, 5 ou 7. Ele dá um monte de opção, mas ele seleciona lá na frente que ele acha que mais combina com aquele paciente. Então, você vai testando. É que nem é o que mais combina. É quando tu tá na etapa até chegar a escolher dentes, tu pode afinar, tu desenha as bordas. Então, assim, se tu desenha um dente mais redondo, a biblioteca vai vir mais redonda. Se tu desenha um dente mais quadrado, vai vir... Aí, aí, depois que tu desenhou, fez o check, tu pode exportar esses dentes que tu fez. Só que agora eles acabaram de lançar, no Brasil ainda não tem, não sei se é só no Brasil que não tem, acho que não tem em lugar nenhum. Poxa, se você desenha ali, né, tem que ter uma forma de você finalizar ali. Agora eles lançaram pra dentro do software. No Smile Cloud. Daí vai direto pro Smile Cloud, tu pode fazer lá, direto lá. Eu falei, aí vai ser o meu sonho. Isso vai ser a melhor coisa. Porque aí tu pode fazer esse fluxo que eu te falei, que tu mesmo desenha, apresenta pro teu paciente, e tudo que tu tá apresentando a simulação é o mesmo que tu vai botar na biblioteca depois pro ensinamento. Que depois tu pode fazer uma resina guiada, ou seja, a previsibilidade ou copia-cola que a gente falou é muito maior. Só que assim, obviamente, gente, para fazer um trabalho bom de resina não adianta só pegar o guia e colocar lá. Vai facilitar no resultado estético, não ter tanto sobre contorno, esse tipo de coisa. Mas tu tem que entender, sobre resina. Tu não vai pular essa etapa. Tu pode simplificar, quando tu estuda bastante, começa a entender do sistema, simplificar as resinas que tu tem. Mas tu vai ter que continuar entendendo a resina. É aquilo que eu falei, a dentina não é só uma cor, né? Então não adianta a pessoa, não, vou comprar, vou botar essa. Porque às vezes a cera ficar um pouquinho mais escura, às vezes tem a questão das pigmentações. É uma dificuldade, na verdade, porque quando eu faço um dente inteiro, beleza, eu troquei a cor do dente inteiro. Exatamente. Agora você vai ter que copiar, né? Aquele, por isso que e é o mais legal pra quem gosta. E com relação à pigmentação, assim, com o tempo dessa resina? Eu vou te dizer que a gente estava falando agora sobre... Vou continuar um pouco sobre resina guiada, a gente vai conseguir falar sobre a pigmentação da resina. Que resina colocar nesses guias? Porque até então a gente estava falando que a gente estava injetando, né? Fazendo furinho e injetando. A gente pode imprimir esses guias com furinhos e injetar. Como a gente pode imprimir esses guias sem esses furinhos e aplicar a resina? Exatamente, que é o que eu mais gosto. Que é o que a gente tem usado. E a resina impressa, você acha que é uma possibilidade? Às vezes... Não, mas aí já seria igual uma indireta seria mesmo. Igual uma indireta. Aí já seria você imprimir uma resina, maquiar como se fosse uma cerâmica. Aí eu acho que eu também gosto. mas mais pra posterior, mas aí já seria mais um preparo. Eu já vi vários casos também de anterior, mas eu uso só para posterior. Mas só mais como uma alternativa mais em provisória, né? Assim. Não como a resina que tem outras indicações. Que não seria só ser mais em conta. Sim, né? eu ainda acho que é mais limitado para posterior. Mas tem gente que faz. E tem gente que
faz uma maquiagem muito boa. Eu já vi vários. Eu participo de 1000 grupos, né? Dessa parte de todo mundo, né? E um de maquiagem de resina impressa, porque é um outro podcast que a gente vai falar sobre. Que eu também acho que já tem uns 2 anos, mas com 1 ano e meio que eu trabalho, né? Mais ou menos com isso. E aí você fica viciado em pigmentar. Já vai. É muito legal. E eu vejo uns trabalhos muito legais no WhatsApp desse grupo aí que eu participo, desse tipo de resina de anterior, lindos. Lindos que você não diz nem que. Nossa, isso é resina. Mas aí vai da pessoa, né? Como ela resolveu Exatamente. ficar nessa área, né? Então. Como funciona e funciona muito bem. Eu tenho visto seus trabalhos tão incríveis, assim, até parabéns. Obrigada. Muito legais mesmo. Mas continua que a gente... E até facilita, depois eu tenho também impresso resina com carga e tudo mais, e eu maquio. Então, assim, só que como eu já sabia fazer com resina... muito a mais resina normal, e pra outra pigmentação eu já sabia fazer. Então, assim, meio que hoje tá tudo junto. E por isso que vocês comentaram no outro episódio sobre... se é uma odontologia digital e a outra não, que tem uma formação, hoje já não funciona mais, entendeu? Não. Então, eu pigmentar a resina aqui é a mesma coisa que eu pigmentar a resina impressa, que é a mesma coisa que a cerâmica, então tá unindo tudo, sabe? E continuando, que a gente falou que pode injetar essas resinas, né? A gente pode injetar uma resina flow, como a gente pode aquecer uma resina, colocar num algo para injetar e injetar uma resina que é normal, mas aquecida injetada. Entendeu? Então, tu pode ter essa opção de fazer uma resina composta normal, sem ser uma flow, e injetar. Sim. Tu também pode, que nem eu falei, só colocar sobre esse guia a resina e colocar sobre o dente. Eu acho que o primeiro artigo sobre isso foi do Christian Coachman, se eu não me engano. Ou internacionalmente publicado. Mas tem o do Thiago Toboni, do Lincoln, mas foi publicado só no Congresso Clínicas, que eu acho que foi em 2018, que eles mostram toda essa técnica. Interessante, gente, quando vocês escutam a gente falando aqui, a gente não é dono da verdade, é importante vocês irem lá no artigo original e olhar, porque assim, a interpretação é nossa, tudo é da nossa vivência, então é importante vocês irem, por isso que eu tô comentando com vocês. Uma outra ideia que me veio hoje aqui à cabeça, existe uma técnica de tabletop que você faz indireta você coloca a resina também, e aí como você fica naquela dúvida de quanto exatamente de resina eu vou colocar ali encaixada, quando você não usa a flow, né, no caso, ou a termoaquecida ali direto também injetada. Essa técnica aí que eu aprendi, que foi até com a Tininha, não sei se já, eu adoro a parte dela também, e ela coloca a resina normal ali na guia, e ela coloca um pouco de flow, bem pouquinho, igual eu faço nas proximais. Na verdade, as minhas proximais de uma MOD, de resina que eu faço direto, eu sempre boto uma flowzinha. Então, eu acho que isso talvez ajudaria a preencher os problemas que a gente estava comentando, que ela vai explicar das falhas que acontecem. Talvez isso ajude a dar uma preenchidinha final. Mas se tu aquece a resina bem, ela acaba... Porque no guia tu acaba fazendo toda a estratificação dos pequenos detalhes, né? Então, se tu aquece bem a resina, tu consegue colocá-la bem sobre ali. E aí vem outras vantagens sobre aquecer a resina, né? Nos artigos traz sobre durabilidade, cor, melhorar material, mas ainda tá um universo onde estão se discutindo, sabe? Tem os dois lados da moeda. Mas sobre resina, nem precisa mais ter muita revisão sistemática sobre resina, porque já tem muitos anos aí. Então, assim, quanto menos de remendo, melhor vai ficar. Quanto melhor o pigmento, melhora o polimento, melhor vai ficar. E aí que entra alguns problemas dos guias, né? Como eu disse, a gente coloca ele por camadas. Por exemplo, a última camada que tu vai colocar vestibular, normalmente, pelo menos com o guia impresso, tá? Fica um pouco de falha na proximais. Então, tu tem que vir com uma resina e passar uma tira de poliéster. Quem estratifica a resina sabe que é um pouco de lambuzeira e que isso acontece, tá? Então, assim, então, não fica ainda... É uma limitação, assim. É uma limitação, uma dificuldade. Então, ele fica, assim, com isso que tu tem que ajustar.
tem que cuidar pro guia tá bem encaixado, senão tu vai polimerizar, que já aconteceu isso comigo. fato, E aí ficou na metade do dente. Isso É. acontece. Então, assim, tu tinha uma previsibilidade que já não aconteceu porque tu não adaptou o guia bem. Tá? Como para todos os guias, né? É o que a gente fala, o erro, se humano. aconteceu, não foi o software, não foi no guia, foi na hora do dentista ali fazer. Sim. Na verdade, a resina guiada, tu acaba podendo usar ela de todas as maneiras, tu não sendo digital, não sendo, porque tu pode só receber um guia impresso e usar o Sim. Transil. Tu pode, conforme tu vai usando, pedir para um laboratório Já fazer já essa... desenhar para ti, tu imprimir, ou até ir para esses centros de planejamento Sim. e laboratórios que já imprimem para ti. Então, tu pode escolher. Hoje, eu gosto de trabalhar eu totalmente com o fluxo, porque quanto mais tu mais vira refém. Mais digital a gente que quer. tu quer ser do início ao fim, porque tu Sim. quer evitar qualquer... Errinho, eu não você não sei quer explicar. Ou ficar... minimizar ao máximo, eu não sei né? explicar, mas eu sou assim, todo mundo, mas pra que você tá fazendo a placa? Mas pra que... Aí às vezes eu fiz assim, eu tô aqui tendo esse trabalho. Mas eu não vou mandar pro laboratório, não. Acho que Porque tu não então, a ideia confia, é porque... essa. Não é, e não é nem pelo preço de Não. pagar, É ser é porque mesmo. exatamente A gente tá você na querer área. ter o cuidado de Isso. fazer, de ter o controle de todos os detalhes, saber que se deu algum problema, Tu, eu já tu sei. consegue ser foi aqui. responsabilizado, tu sabe onde é. Isso. E outra, o paciente entrega. Gente, é muita responsabilidade ele ficar de boca aberta ali em cima de ti. Então, ele entrega muita coisa pra tu Tudo. ficar o tempo todo. É muito fácil tu ficar terceirizando. Foi culpa do laboratório, foi culpa do sei o Assim quê. tu se responsabiliza por tudo que tu faz. É. Então, assim, Sim. tu inicia com o DSD, que seja no PowerPoint ou no DSD E mesmo. facilita também, né, Sim. na hora de fazer. Você Isso. desenhou, você entendeu. Isso, muito melhor. é igual a cirurgia que tu me comentou outro dia. Se eu fiz toda a tua cirurgia num computador, tu É acha que eu não vou óbvio. saber fazer na boca? Exatamente. Com Então, assim, certeza. é a mesma coisa com a resina, entendeu? Então, com os guias acaba facilitando bastante. E tem esses erros, do guia grudar se tu não fazer uma boa polimerização e fazer um vedamento. Outra coisa é do não guia. fazer um do dente vizinho ao outro pra evitar Pra não grudar. botar o Por isso que é teflon. importante vocês lerem esses artigos que nós estamos comentando aqui, porque tu tem que fazer Dá todas as intercalado. dicas. Tu tem que Sim. fazer intercalado, colocar É. uma teflon. É. Porque senão. Então, assim. Mas aí isso é... Mas, Ah, e a gente, é maior muito dificuldade- mais Senão vai rápido usar o um trabalho, tá? A Muito maior mais dificuldade é exatamente assim, a primeira parte que você faz, tipo, 13, 11, 22, beleza. Quando você vai entrar com a segunda, tem que ter muito cuidado. Tu tem que ter Porque certeza já que o tem guia tá uma muito camada bem ali, encaixado. adaptado. Tem que aí tirar Exatamente. algum excesso, já ali, eu gosto da lâmina 12, vai. Enfim, é isso, tem que ter esse cuidado. É. Então, é ler os artigos das técnicas, que hoje em dia o que mais tem é relato de casa, É. né? Eu, inclusive, no meu trabalho, se eu não me engano, são 30 e poucos relatos de caso. Caramba. Então, tem muitos. E dentro, a maioria com a resina... O silicone. O silicone, tá? Uhum. E aí, agora tem uns 5, 6 que são impressos, mas que também não falam como esses guias foram feitos. Sim. E assim, mas, obviamente, quanto mais digital... menos vai minimizando alguns erros, Mais obviamente, preciso, né? Claro, tu tem ainda o erro da impressão, que tu tem que aprender. Então, assim, no momento que tudo isso chegar num resultado, pensa quantos dentistas vão conseguir realizar a resina Sim. Dos sonhos. dos sonhos. É É. realmente assim, ainda mais pra quem tem dificuldade. Ainda acaba que se tu quer terceirizar para um laboratório grande, acaba ainda tendo um custo um pouco alto que às vezes não te compensa. Não compensa. Mas aos poucos é como tudo, né? O scanner no início era impossível de comprar. Hoje Sim. a gente já tem mais possibilidades. E assim, é a E odontologia vai, digital. sim. Então assim, esse é o fluxo que tu pode fazer no teu consultório. É tu desenhar em 2D, Sim. depois ou tu transfere essas informações para um laboratório, porque tu tem que ser, eu sempre digo, tem que ser o líder. Se tu é O um restaurador, líder, tu tem que é. ser o líder do teu trabalho. Sim. Concordo. O ortodontista ali te passa e diz, quanto tem que deixar nos laterais de espaço? Poxa, tu tem que saber, entendeu? Tu que vai Sim, restaurar. sim. Então, tu vai passar também para o laboratório as tuas informações, ou por um DSD comum como PowerPoint, comunicação ou é que pelo, importante. foi a ou ideia pelo inicial Smile do Cloud. coach, mas foi essa. Ele Isso. ter essa
comunicação também com laboratórios parceiros, amigos, ortos, Isso, com laboratório, com dentista, com com paciente. que seja. Com todo Depois mundo. que tu desenha o 2D, tu vai pro desenho 3D, que tu pode imprimir ou fazer manual, que hoje manual Tem mais não, porquê, né? não tem mais o Eu acho porquê. eu acho que o manual era legal exatamente com a ideia de você aprender Ah, a ter habilidade verdade. ali. Mas se a gente Mas, já gente, tá fluindo hoje se pra tu esse tem campo- a habilidade de desenhar num software, tu também entende Tem. sobre a meia, sobre É muito aresta, melhor, sobre área de tudo. espelho. Tu tem que fazer tudo isso igual, tu tem que botar Tudo. posição igual, só que é de uma forma diferente. Sim. Então, se tu vai gastar o tempo pra inserar aqui, por que tu já não insera aqui? Sim, Entendeu? Sim. Então, aí tu vai imprimir, aí tu pode ou copiar esse guia, né, e fazer de várias formas, que daí vocês não tem como vir aqui dar uma aula, nós vamos ter que vir fazer uma aula sobre como Sim. estratificar com um guia de silicone, ou tu vai ter que imprimir um guia. Sim. Então, que daí tu pode isso. optar. É E aí muito tu tem legal. o fluxo, um fluxo que tu pode fazer, um fluxo no chairside, que na verdade tu faz todo o É um fluxo no chairside, teu, é, no teu se consultório, né? exatamente. Obviamente, só que depois tu vai fazer direto. E, gente, facilita muito usar os guias, porque quem não tem facilidade, tu coloca esses guias, Não, depois sai, tu precisa ainda ajustar, precisa ter um pouco de sensibilidade ali, ainda é sensível a Sim. técnica, mas o tempo não, que tu passa não, outro, com certeza. outro, e outro, aquela outro. questão de fazer o 11 certinho igual o 21. Você é muito Facilita, melhor, imagino. gente. Eu não trabalho com resina, mas Sim. imagino que facilite muito. Ainda se tu não coloca bem a resina, ainda pode dar bolha, tem esses problemas, mas como a resina ela ainda é de fácil reparo, não é um problema, ainda mais se tu faz em pouco tempo, ainda tá a resina viva ali pra receber, pegar outra resina e camadinha, colocar. sim. Então assim, obviamente que o melhor não, então assim, muita gente vai dizer, mas a técnica a mão livre é muito melhor. É melhor pra quem? Pra quem tem habilidade. Sim, para os outros eles vão ter que. Não, é mais rápido pra quem já tem habilidade. Exatamente, só, pra quem tem habilidade, tudo é mais rápido sem sair da Sim, zona de mais rápido, conforto. mas será que é com mais qualidade também? Né? Eu Não, eu acredito acho que hoje, se a pessoa é muito habilidosa, expert, assim, mas assim, sim. é o que ela falou, por mais que a gente tenha uma facilidade de fazer, ainda não é muito difícil. Cor, muito difícil. formato, é muito difícil. muito a resina difícil. é melequenta. É muito Ela difícil você acertar um E eu amo exatamente resina. igual ao outro lado. Então, assim, realmente é um sonho. E é igual a cirurgia, gente, mesmo. Eu faço tranquila e tal, mas não tem como comparar com a cirurgia guiada, entendeu? Pra mim, toda cirurgia... Então, a mas mesma... chegou nesse momento de hoje a cirurgia não ser mais guiada, por exemplo, para quem usa. O guia da resina tá em transição, entendeu? Porque tem uns erros de dar bolha, de grudar o guia. Tá muito novo ainda. Tá novo ainda. Então, assim, o guia de silicone tá com bastante já mais tempo aí no mercado. Mas ainda Sim. tem muita gente que eu conheço que não gosta. Por exemplo, eu prefiro, em vez de usar o guia de silicone, que eu mesmo tenho que fazer o silicone, eu acabo estratificando, sabe? Se ele é impresso, que eu planejei todas as etapas do computador e que eu posso estratificar, então pra mim é mais interessante, entendeu? Então assim, tu tem que ver, claro, se adapta na tua porque você rotina, claramente né? domina a técnica, né? E aí fica um pouco mais fácil mesmo. Com certeza. Bom, acho que o papo de hoje foi muito ótimo. legal. Eu acho que mais legal ainda é ver toda essa paixão que você tem, assim, dá pra ver que você fala com paixão, com amor pelo que você tá fazendo. Isso é muito legal, acho que é o que a gente tá precisando na odontologia E o mais mesmo. o melhor também é essa questão da preocupação com o paciente, com a entrega porque a gente realmente, infelizmente, vê as pessoas fazendo de qualquer jeito, tentando dar um jeitinho, e exatamente o digital É para beneficiar o paciente. É para beneficiar o paciente. Obviamente, facilita para o dentista, sim. mas o maior, a pessoa que sai mais beneficiada. Isso é desde quando a gente se conheceu, e eu vejo, isso. É essa sua preocupação de querer se preocupar, de fazer o melhor, de tentar cada vez melhorar. Isso aí. É bem legal mesmo. Parabéns mesmo pelo Ela trabalho. também, né, gente? Minhas inspirações, porque eu sempre quero estar do lado de vocês, porque vocês, meu Deus, o que vocês me ensinam e me inspiram a ser melhor Obrigada, todos nós, a gente sempre tem para aprender com todo mundo. Sim. Mas quero te agradecer essa presença aqui. Ficou, né, o convite aí pra gente fazer o ao vivo. Eu acho que, se brincar, a gente vai ter que ter mais uma conversa sobre resina aqui, né? Porque dá pra ver que você tinha muita coisa, tem muita coisa ainda pra falar, tem muita coisa pra passar de bacana.
Então, e obrigada. fiquem de olho também nos artigos, né? Sim, das revisões sistemáticas. Quem tiver interesse, gente, pode pedir os artigos. A gente entra em contato com a Tainá. Então, a gente vai deixar o Instagram dela, já segue ela, já fica lá de olho nos trabalhos dela, que são muito legais. Então, é isso. Quer falar alguma coisa mais? Só então... realmente... Se vocês puderem acompanhar, porque eu tenho um perfil hoje que está voltado, era antes para pacientes, mas estava sendo voltado um pouco mais também para dentistas, porque falta gente para falar sobre esse tema, então estou cada vez divulgando mais, e conforme a tese também vai desenrolando, eu consigo trazer coisas um pouco mais concretas e não tão superficiais, e falo bastante sobre resina lá, então é bem interessante. Bem legal, parabéns, obrigada pela presença. Por ter vindo de longe. E é isso, obrigada. Obrigada a todo mundo.